Olá pessoal, boa noite. Assustaram? Com essa crise do corona, o uso de barba comprida não é recomendado. Então, eu fiquei agora com carinha de bumbum de neném, né? Então, fazendo essa prevenção também. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a reflexão e a refração. Nós vamos falar sobre alguns acontecimentos devido à reflexão e à refração de um raio luminoso quando passa de um meio para o outro, ou não necessariamente ele atravessa esse meio. Então nós vamos falar sobre dispersão cromática, né, que é a separação das cores. Vamos falar sobre o arco-íris também. Vamos falar sobre a reflexão total interna, que é de grande utilidade, né, por exemplo, na medicina. E vamos falar também sobre a polarização por reflexão. Então vamos ver qual é o ângulo, né, que a gente pode polarizar uma onda através da reflexão dessa onda em um meio. Tá bom? Então esse é o caminho que nós vamos tomar na aula de hoje. Com isso, a gente encerra a teoria desse primeiro capítulo, que é o capítulo sobre ondas eletromagnéticas. Então vamos começar a falar sobre a reflexão e sobre a refração, e nós vamos seguir o seguinte proposto, né? Nós vamos adotar que a onda, né, ou que a luz, ela vai se propagar em linha reta. Então, se eu tenho aqui uma fonte pontiforme, eu vou pegar aqui 4 raios luminosos que estão saindo dessa fonte luminosa, e ela então vai se propagar em linha reta. Então, aqui, se eu tiver um anteparo, a luz ela vai ser bloqueada por esse objeto e vai continuar em linha reta. E esse procedimento, ou seja, essa parte a gente chama de ótica geométrica. Então, quando a luz, a gente faz a aproximação que a luz se propaga em linha reta. Bom, muito bem. Para a luz se propagar em linha reta, ela vai precisar passar por alguns caminhos, ou seja, pelos meios, né, que nós vamos ter. Então, nós temos alguns meios que podemos trabalhar com mais características, né, ou seja, meios mais evidentes. 2 deles, na verdade nós temos 3. Eu estou colocando 2 aqui, depois eu vou mostrar mais um ali. É o que nós chamamos dos meios transparentes e os meios opacos. Os meios transparentes são aqueles meios em que a luz pode se propagar. Então ela se propaga, né, ela pode variar a sua velocidade, mas ela consegue fazer a movimentação dela. Então observe aqui nessa figura, né, que nós temos, deixa eu pegar o laser aqui, nós temos aqui então um objeto, esse objeto vai produzir ou vai refletir, né, a luz vai sair desse objeto, vai atravessar esse meio, então esse aqui é um meio transparente, ele não sofre nenhuma alteração significativa e vai chegar até o observador. Esses meios transparentes, por exemplo, pode ser a água, o ar, o vidro. Aqui eu estou colocando esses materiais puros, né? Então a água cristalina, o ar sem muitos poluentes, o vidro a mesma coisa e etc. Agora nós temos também os meios opacos. Os meios opacos são aqueles que a luz não consegue se propagar. Ou seja, ele tem uma certa barreira e ele impede a passagem dessa luz. Então quando eu vier aqui, ó, nessa situação agora, o meu objeto, a luz está saindo desse objeto e no meio opaco ele não atravessa. Então o raio luminoso não chega até o observador, então por isso que você não vê o objeto de cá. Então madeira, borracha, parede, etc. são considerados meios opacos. Existe um terceiro meio que a gente chama de translúcido, né? Então aqui, ó, à esquerda eu coloquei a representação de um meio transparente, então os raios luminosos conseguem atravessar o material, podem sofrer desvios ou não, vai depender do ângulo de incidência, a gente vai falar disso daqui a pouco.
Do lado de cá eu tenho um material que é um material opaco, então os raios luminosos não conseguem atravessar o material. E no meio aqui eu tenho o meio que a gente chama de meio opaco. Então o que vai acontecer no meio opaco? A luz ela consegue até atravessar. O problema é que ela vai perder alguma intensidade luminosa ali dentro e você não consegue ver com nitidez o objeto. Então por isso que ele é chamado de meio opaco, tá bom? Muito bem. Então, ó, eu coloquei aqui então essa representação. Então nós podemos observar, né, eu coloquei aqui um senhor, né? Então eu tenho na frente dele, eu coloquei um meio transparente. Vou colocar aqui para outra cena, para ficar um pouquinho melhor. Então eu tenho aqui um meio transparente, então você vê nitidamente o rosto da pessoa, e de cá um meio opaco. Então o meio opaco a gente não consegue ver o objeto aqui. Já o meio translúcido, né, ele bloqueia a passagem, parte da passagem da luz, então você não vê mais com total nitidez a figura que nós colocamos ali. Bom? Muito bem, como nós vamos estudar o que é reflexão e o que é refração, então nós precisamos primeiro definir o que são esses dois fenômenos. Então nós vamos definir a reflexão e vamos definir a refração também. Então reflexão é o nome dado ao fenômeno em que a luz retorna ao meio de incidência. Então a luz sai de um meio A, por exemplo, e retorna ao meio A após ele alcançar uma certa barreira. Então, se a gente observar nessa primeira figura, na figura aqui da esquerda, eu tenho os raios incidentes na cor vermelha e os raios refletidos aqui na cor azul. Então, os raios vão bater nessa superfície e vão ser refletidos, então eles continuam no mesmo meio. Então, esse lado de cima da figura é o mesmo meio, então a onda, o raio incidente e o raio refletido estão no mesmo meio. Existe o que a gente chama de reflexão difusa. Essa daqui é uma reflexão perfeita. Essa daqui já é uma reflexão difusa. Observe que os raios luminosos, eles mudam a direção de reflexão. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Aqui os dois são iguais, aqui já não acontece. Então isso daqui é uma superfície perfeitamente polida e aqui uma superfície rugosa. Tá? Então essa é a diferença entre uma reflexão perfeita e uma reflexão difusa. Já a refração, então cuidado para não confundir, refração é o nome que nós damos ao fenômeno em que a luz passa por um meio diferente. Então ele sai de um meio A, por exemplo, e vai para um meio B. Então aqui, ó, de cima eu tenho o chamado meio de incidência e de cá o meio refratado, ou o meio que ele vai chegar. Então ele sai desse meio aqui e chega nesse meio daqui. É claro, gente, que eu poderia colocar uma luz vindo aqui de baixo, atravessando aqui para cima também. Tá? Não tem problema nenhum. Então, quando a luz consegue fazer a passagem de um meio para o outro, então nós temos o fenômeno chamado de refração. É devido a esse fenômeno de refração que nós temos isso daqui acontecendo. Ó. Então observe que eu tenho aqui dois lápis, né? Eu tenho dois lápis aqui dentro do copo d'água e a gente vê que parece que o lápis está quebrado. Nós temos esse desvio então da luz de um meio que é o ar aqui em cima e a água que nós temos ela aqui embaixo. O melhor exemplo de refração, obviamente, eu não ia perder essa oportunidade, né, de mostrar para vocês, obviamente, é o disco do Pink Floyd, né? Então, eu vou falar sobre a dispersão da luz daqui a pouco, né? Mas você tem aqui um raio, então, ele passa do ar para um prisma e ele vai sofrer, então, a dispersão das cores e aí vai sair. Então, esses aqui são a banda original Pink Floyd que nós temos. Bom, outra situação interessante é essa, né? Você consegue fazer imagens, dependendo, obviamente, do ângulo que você está,
de você estar segurando ou com a sua cabeça arrancada, né? Então são imagens que são possíveis através do fenômeno da refração da luz. Outra coisa que é importante, sempre a refração ela vem acompanhada da reflexão. Você pode ter reflexão apenas, né? Então se você pegar aqui ó, a lanterna, então você aponta a lanterna aqui para o meio, os raios, o feixe incidente bate daqui e parte aqui vai ser refletido. Então você pode ter reflexão sozinha. Agora, toda vez que você tiver refração, que é a passagem de um meio, nesse caso aqui do ar para o vidro, você vai ter também uma parte da luz que vai ser refletida. Então, se você observar aqui nessa figura ao lado, nós temos aqui um feixe de luz entrando na água. Esse feixe luminoso aqui, que é o refratado, ele é mais intenso do que esse refletido. Mas nós temos sim uma parte da reflexão junto com a refração. No fenômeno da reflexão, nem sempre você precisa ter a refração acompanhada. Bom? Então vamos ver agora algumas situações que vai nos acompanhar até o final dessa aula. Então eu tenho o chamado θ1, que é o chamado ângulo de incidência. Então antes disso, deixa eu retornar aqui um pouquinho e falar o seguinte. A primeira coisa que nós temos que estudar é que eu vou ter então dois meios. Então eu estou colocando aqui, nesse caso, o ar e embaixo aqui a água. São dois meios, tá, com índice de refração diferente. Então olha, o ar está na parte de cima e a água aqui. O que separa esses dois meios é a interface. Perpendicularmente à interface, nós colocamos a reta normal, que é essa reta daqui. Todos os ângulos são formados em relação a essa reta normal. Tá? Então a reta normal ela é sempre perpendicular à interface de separação dos dois meios que nós temos. Então eu vou colocar aqui ó, um raio incidente, ele vai bater aqui, parte do raio vai ser refletido e parte do raio vai ser refratado. Então eu tenho o raio incidente, o raio refletido e para cá o raio refratado. Bom, o ângulo do raio incidente com a nossa normal é chamado de θ1, então, que é o chamado ângulo de incidência. O ângulo refletido a gente vai chamar de θ1'. Ele ficou aqui pertinho, mas dá para a gente ver. E o ângulo de refração a gente vai chamar de θ2. É claro, gente, que em algumas situações, né, deixa eu trocar aqui para a caneta, nós vamos ter uma mudança desses nomes. Então, por exemplo, a gente pode chamar esse ângulo de refração aqui, ó, muitas vezes a gente chama ele de θ, né, R, que é o ângulo de refração, R maiúsculo. Às vezes a gente consegue chamar esse ângulo θ aqui, ó, de θR minúsculo, que é o ângulo de reflexão. E o θ1, às vezes a gente pode chamar ele de θI. Em alguns autores, alguns livros, chamam o ângulo de incidência simplesmente de I, com um chapeuzinho. O ângulo de reflexão, ele é chamado também de R, com o chapeuzinho. E o ângulo de refração, alguns autores chamam com R maiúsculo, com o chapeuzinho aqui. Então, vocês poderão utilizar qualquer notação dessas. O interessante é que a gente não misture θ1 com θR, com R maiúsculo e chapéu. Tá bom? Muito bem. Quando a gente faz medidas experimentais, né, nós conseguimos mostrar algumas leis que regem tanto a reflexão quanto a refração. Então nós vamos falar sobre essas leis da reflexão e as leis da refração. Deixa eu trocar aqui pelo laser, muito bem. Então o primeiro é o que a gente chama de lei da reflexão. Então quando você tem um raio refletido, ele está no plano de incidência de um ângulo de
e tem, né, perdão, um ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência. Então a primeira coisa que a gente tem que imaginar, que lembrar é o seguinte: imagine que você tem aqui o plano da tela, o raio de incidência e o raio refletido, eles sempre estão nesse mesmo plano. Ele não vai sofrer um desvio, né? Deixa eu pegar aqui a caneta, eu estou com a caneta então no plano da tela, ela não vai sofrer esse desvio para cá, em direção, saindo da câmera. Então ele vai manter sempre, tanto o ângulo de incidência quanto o ângulo de reflexão, eles vão estar no plano da tela do computador. Eles vão fazer esse giro aqui. Ó, né? O raio de reflexão ele não faz esse giro, ele mantém no mesmo plano de incidência. Tá bom? Muito bem. Então eu posso afirmar então que θ1 vai ser sempre igual ao meu θ1'. Se a gente voltar aqui naquela figura, ó, é esse daqui, ó, são esses dois ângulos. Esse ângulo θ1 e esse ângulo θ1', eles serão sempre iguais. Tá bom? Muito bem, então essa é uma relação importante que a gente tem que lembrar sempre. Uma outra lei, já é chamada da lei da refração, ela me diz que o raio refratado, lembre-se que o raio refratado, gente, é aquele raio que passa para o outro meio, tá? Então ele vem de um meio e atravessa o meio para o outro lado. Então o que vai acontecer? O raio refratado está no plano de incidência também, ele não gira, e tem um ângulo de refração relacionado ao ângulo de incidência através de uma equação. Essa equação é a chamada lei de Snell, que é dada por essa expressão. Tá? Então, N2 seno de θ2 é igual a N1 seno de θ1. Então, vamos voltar ali, ó, naquela figura. Poderia ter colocado ali, né, a figura repetida, mas tudo bem. Então, o θ1, que é esse ângulo aqui, ele está no meio 1, que é o meio de incidência. Então, vamos colocar o meio aqui, ó. Deixa eu passar aqui para a caneta novamente. Então, aqui na minha figura, eu vou ter esse meio aqui como sendo o N1, ou seja, ele tem um índice de refração igual a N1. E esse aqui eu vou ter o N2, que é o índice de refração do meio refratado, ou de onde o raio refratado ele está. Então eu relaciono N1 com seno de θ1 e N2 com seno de θ2, que é a nossa lei de Snell colocada dessa maneira que eu coloquei aqui para vocês verem. Que é uma equação extremamente importante, nós vamos usá-la bastante. Então N1 e N2 são denominados índices de refração dos meios em que a luz está se propagando. Então normalmente a gente usa o 1 para a incidência e o 2 para o refratado que a gente tem. Eu coloquei aqui uma tabelinha, essa tabela tem no livro, então eu nem vou falar muito para ela não. São alguns índices de refração para alguns meios, tá? Obviamente esse índice de refração, o meio ele tem que ser translúcido ou então transparente. Quanto mais duro for o meio, né, vamos chamar assim, maior é o seu índice de refração. É interessante notar aqui, né, alguns meios. Ó, no caso do vácuo, eu vou ter, esse aqui é o vácuo, ó, eu vou ter o valor dele exatamente igual a 1. O do ar é aproximadamente igual ao do vácuo. Então, muitas vezes a gente vai usar o índice de refração do ar ou do vácuo. A diferença está na terceira, quarta casa decimal, bem aqui, né? Então a gente pode utilizar. Então, se você observar, ó, a gente vai mudando o material, água, acetona, tá? Álcool. Se a gente for lá para o diamante, que é um dos materiais mais duros que nós temos, o índice de refração, perdão, ele já é bastante grande, tá? 2,42. É claro que esse índice de refração, ele altera a velocidade com que o raio luminoso ele passa por esse meio. E isso vai interferir se esse raio vai ser mais ou menos desviado. E já dando um spoiler lá para frente, é essa diferença
que a luz, quando ela vai atravessar um determinado meio, é que vai formar, por exemplo, o nosso arco-íris. Bom, então vamos continuar. Algumas situações que são interessantes, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha dois meios iguais, ou seja, o N2 igual ao N1. O meio, ele está sendo, na verdade, é um único meio, né? Não tem dois meios iguais. É ar com ar, água com água, acetona com acetona. Então, nessa situação, toda vez o ângulo de refração vai ser igual ao ângulo de incidência, ou seja, o raio luminoso ele não desvia. Então, se você observar aqui, ó, eu coloquei os dois meios em verde, né? Então, o raio que vem aqui passa pela interface e continua reto. Então, θ1 vai ser igual ao θ2 de cá, porque o N1 é igual ao N2. Bom, então ele não sofre desvio. E isso pode ser visto na lei de Snell. Ó. Se a gente pegar aqui, ó, deixa eu pegar aqui, N2 seno de θ2, isso daqui tem que ser igual a N1 seno de θ1. Olha, se o N2 for igual ao N1, significa então que eu tenho que seno de θ1 vai ser igual ao seno de θ2. Se o seno de θ1 é igual ao seno de θ2, obviamente o ângulo de incidência θ1 é igual ao ângulo de refração θ2. Significa então que a nossa luz, nosso raio luminoso, não vai sofrer desvio. Muito bem. Agora imagine que o meio de refração N2 seja maior do que o N1. Ou seja, você vai sair de um meio menos denso para um meio mais denso. Com isso, o ângulo de refração vai diminuir. Então significa que a nossa luz ela vai se aproximar, o nosso raio luminoso vai se aproximar da reta normal. Então está aqui, ó. Então esse caminho pontilhado seria o caminho sem desvio. Como você vai para o meio mais duro, mais denso, então ele vai se aproximar daqui. Se fizermos o contrário, ó, o meio de refração N1 for maior do que o meio de meio 2, né? Então agora o ângulo vai ficar maior. Então agora o nosso raio refratado, tá, que é esse raio daqui, ele vai se afastar do da nossa reta original, que seria essa daqui. Tá bom? Muito bem. Eu acho que deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma situação que é o seguinte, né? Então aqui eu estou trabalhando com a nossa aqui, deixa eu ligar ele primeiro aqui, né? Então vocês podem observar que eu tenho um laser, ele foi colocado ali. Deixa eu tirar a câmera aqui por enquanto. Então eu tenho um laser que foi colocado ali, e eu tenho então agora o raio de incidência, né? O raio de reflexão e o raio refratado, o raio incidente, refletido e o refratado. E nós podemos agora modificar a posição, né, e medir, deixar para medir depois. Ó. Então, quando eu coloco, dependendo do raio que eu mexo daqui, ó, eu vou ter os nossos ângulos. Então, olha, se eu trocar o material aqui aqui já está a água, né? Então ele vai se aproximar, o ângulo refratado aqui, ele vai se aproximar da nossa reta normal de cá. Bom, obviamente se eu colocar o meio aqui, ó, observe que se eu tivesse o pontilhado de cá, a reta agora, o raio luminoso se afasta da reta
normal. Tá bom? Então era só para vocês darem uma olhadinha em como que funciona a nossa reflexão e a nossa refração. Então vamos continuar de cá. Agora, já que nós sabemos o que acontece com a nossa luz quando vai de um meio para o outro, nós podemos falar sobre a dispersão cromática. A dispersão cromática é a separação, então, das cores. Então, se você pega... obviamente, você não vai ter dispersão cromática quando você tem uma luz monocromática. Então, a dispersão cromática é quando você tem mais de uma cor naquele feixe luminoso. Agora, algumas coisas que é importante a gente ressaltar aqui, né? Alguns pontos importantes que a gente precisa colocar. Primeiro, deixa eu aqui isso. O índice de refração N para a luz em qualquer meio, exceto o vácuo, depende do comprimento de onda. Então, N, que é o nosso índice de refração, ele depende do comprimento de onda. O que significa isso, gente? Significa que cores diferentes sofrerão, no mesmo material, índice de refração diferente. Então, por exemplo, o vermelho, a cor vermelha, ela se comporta na água diferente da cor azul. E aí por diante. Então, dependendo do comprimento de onda, você vai ter um N diferente para cada uma dessas situações. Outra situação. Um feixe luminoso, deixa eu voltar para cá, tá? Um feixe luminoso é formado por raios de luz de diferentes comprimentos de onda. Quando a gente fala aqui de um feixe luminoso, nós estamos falando em uma luz policromática, com pelo menos duas cores diferentes. E aí o ângulo de refração ele também vai ser diferente para cada um dos raios. Em outras palavras, tá? O que vai acontecer? O que eu estou querendo dizer com isso? A refração ela vai espalhar esse feixe incidente. Como cada cor tem um índice de refração, se comporta de maneira diferente no meio, então ele vai fazer a separação, vai espalhar esse feixe incidente. Tá bom? Muito bem. Esta luz, esse espalhamento de luz, é o que a gente chama de dispersão cromática. Então a dispersão cromática é o espalhamento dessa luz. Como eu disse para vocês, a dispersão cromática não ocorre em raios monocromáticos. Opa, perdão, voltou aqui. Em geral, o índice de refração de um meio é maior para pequenos comprimentos de onda. Então, quanto maior for o comprimento, deixa eu voltar aqui, quanto maior for o índice de refração, né, menor é o comprimento de luz. Então, cores com comprimentos de onda menor veem aquele meio mais duro do que cores com comprimentos de ondas maiores, por exemplo. Bom, vamos passar para cá. Essa variação significa que quando um feixe luminoso que contém raios de luz azul e vermelho, por exemplo, ele é refratado. A componente azul sofre um desvio maior do que a componente vermelha. Então significa que o azul sempre vai sofrer um desvio maior. Então é por isso que nós vemos, por exemplo, durante o dia, o céu azul. O céu azul é porque a cor azul, ela espalha, ou seja, ela sofre um desvio maior. E aí nós conseguimos fazer a observação dessa luz de maneira mais efetiva. Quando vai chegando, isso é claro, dependendo da posição do Sol, né? Quando o Sol vai baixando no horizonte, a gente consegue perceber mais a cor avermelhada, laranjada. Então, por isso que ao pôr do Sol, a gente tem a mudança da cor do azul para um vermelho. Bom? Então, essa é uma figura da dispersão. Então, do lado de cá, né, deixa eu colocar o laser aqui. Do lado de cá eu tenho uma luz incidente, uma luz branca. Né? A luz branca é composta por 7 cores. Hoje eu estava preparando a aula, né?
E, na verdade, a gente tem mais do que 7 cores no arco-íris, né, do espectro. A gente fala das 7 cores por causa do número 7, ser o número perfeito da Bíblia. 7 dias foi criado a, a, o mundo, né, os 7 dias da Bíblia, etc. Então, Jesus fala que deve se perdoar 7 vezes 70, então é um número incontável. Então, porque por exemplo, entre o azul e o verde, né, se você observar aqui, ó, você tem uma mistura entre o amarelo e o vermelho, você tem um alaranjado, então você tem uma divisão dessas cores. A outra comparação é por causa das notas musicais, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, são 7 também. Então eles colocaram 7 cores que formariam a luz branca. Então a luz branca, que é a luz do Sol, ela é decomposta em 7 cores primárias, e essas 7 cores primárias formam todas as outras cores. Então, se a gente pegar aqui, ó, as partículas da atmosfera absorvem cores de comprimento de onda maior e dispersam as cores de comprimento de onda menor. Então, por isso que a gente tem essa tonalidade aqui no nosso céu. Então, a gente consegue ver mais essas cores, tá bom? Então, é por esse motivo que a gente vê, então, mais próximo da superfície da Terra, a gente vê o céu mais azul. Obviamente, quando você vai afastando altitude, né, quando você vai aumentando a altitude em relação ao solo, à superfície, esse azul vai ficando cada vez mais escuro, porque o número de moléculas que faz a composição da atmosfera vai diminuindo também. Então a refração ela vai diminuindo, e aí depois aqui você não tem nada de refração, então a luz não vai chegar até você, por isso que no espaço a gente vê a cor azul. Nessa tamanho aqui a gente está dentro da atmosfera que a gente pode sentir. Bom? Muito bem. Agora essa aqui mostra uma figura do comportamento do índice de refração para um determinado comprimento de onda. Então, ó, se você pegar o quartzo, normalmente a gente usa o quartzo para trabalhar com prisma, né? Então, no quartzo, você tem esse comportamento. Então, para comprimentos de onda bem pequenos, o índice de refração é alto. Quando você vai aumentando o comprimento de onda, o índice de difração dele vai aumentando. É interessante a gente voltar aqui na nossa apresentação. Deixa eu pegar aqui um prisma para vocês. Ó. Então, se eu colocar aqui um prisma e ligar o nosso laser, então você vai ver aqui é um laser monocromático, então você só vê uma cor. Se eu mudar para cá, ó, então você vê a dispersão das cores. Eu posso colocar aqui as reflexões, as retas normais, né? Esse protactor aqui é o nosso transferidor para poder medir o nosso ângulo. Então, dependendo do meio que você colocar, ó, o ar, água, vidro, né? Então você pode modificar o nosso prisma que nós temos aqui. E é interessante observar, então, agora que a gente tem aqui a separação das cores no prisma, tá bom? O ambiente daqui, né, você pode trocar por água, o vidro, né, e aí por diante. Vamos colocar o meio que é o ar, que é o normal. Se você pegar aqui um feixe de luz paralela, que está o nosso laser, né, obviamente ele vai sofrer e vai separar, vai juntar do lado de cá. Você pode trocar também, né, o tipo do formato do seu prisma. Mas isso a gente vai ver mais adiante. Ok? Beleza? Então vamos continuar. Essa aqui, então, mostra o que acontece. Então, observe aqui na nossa figura, eu tenho aqui a luz branca. Então, a luz branca ela está incidindo, ela vem pelo ar e vai acertar aqui a interface do vidro. Então, parte da luz branca ela vai ser refletida, numa intensidade menor, e parte dela vai ser refratada. Então, observe que o ângulo de refração aqui é diferente. Ó. O vermelho ele é pouco desviado. Quando a gente fala pouco desviado, em relação a esse prolongamento aqui, ó.
Então ele tem um ângulo de refração maior, então ele sofre um desvio menor. O azul, ele vai sofrer um desvio maior, tá bom? Na figura aqui é quando a gente inverte os meios, então não precisa. Essa figura aqui mostra, então, claramente o que acontece com a luz policromática, ou a luz branca, a luz do sol, quando ela vem do ar para o vidro. Então, aqui em pontilhado, nós temos a cor, o prolongamento da luz policromática. Quando essa luz policromática acerta a interface, ela vai sofrer o desvio, e cada cor vai sentir o índice de refração do vidro diferente. Então, cada uma dessas cores vai ter um ângulo de incidência, de refração, diferente. Ó. Então, o vermelho é o que menos sofre desvio, depois vem o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, que são as 7 cores que nós temos. Tá bom? Então, o vermelho é o que sofre menos desvio e o violeta é o que sofre o maior desvio. O azul está aqui, por isso que a gente vê a cor azul no céu durante o dia mais intensamente. E o arco-íris, tá? Como que o arco-íris, então, ele é formado? Qual é o fenômeno físico que nós temos em volta do arco-íris? O arco-íris é a manifestação mais poética da dispersão cromática, né? Que é aquilo que a gente vê de maneira mais bonita. O que a gente precisa observar aqui é que quando a luz solar ela intercepta, né, quando ela é interceptada, por uma gota de chuva, essa gota de chuva ela vai fazer o papel de um prisma. Em vez de ser um prisma do material acrílico ou vidro, né, ou plástico, tanto faz, ele vai ser feito de material que é a água. Então a gota ela vai fazer o papel de um prisma. Então parte dessa luz que está vindo do Sol, ela então vai bater na primeira superfície da gota, vai ser refletida e refratada. A parte refratada ela passa para o interior da gota, obviamente. Depois essa luz refratada é refletida na superfície interna. E novamente vai ser refratada para o exterior, e aí você observa. É interessante notar nesse momento o seguinte: imagine que essa carona minha aqui seja o Sol, né? A luz está saindo em direção à câmera, né? Em direção a vocês, então a luz está fazendo esse movimento de cá. Você tem que colocar as gotas o mais próximo possível da nossa lente, da nossa câmera. E o observador ele vai ficar aqui, olhando para a câmera. Então eu vou repetir. O meu rosto é o Sol, o meu dedo aqui vai fazer o papel do observador, e aqui ó, vai estar as gotículas de água. Então, o observador ele tem que estar de costas para o Sol, senão ele não vai conseguir ver o arco-íris. Então a luz vai sair aqui do meu rosto, vai bater lá na gota, que é a câmera, tá? Vai refletir e chegar no olho do observador de cá. Então vamos ver como que isso acontece, tá? Então nessa figura tá pequenininha, mas tudo bem. Ela vai bater, vai sofrer uma pequena reflexão e refração aqui dentro. Acho que eu coloquei uma figura melhorzinha aqui, viu? Ó, vamos pegar aqui uma luz monocromática. Depois a gente vê o que acontece com uma policromática. Então aqui ó, está a nossa gota. Em azul aqui está a nossa gota. Então o raio de luz, no caso uma luz branca, no nosso caso aqui é a luz verde, ela vai chegar aqui, parte dela vai ser refletida, essa aqui não me interessa, e parte dela vai ser refratada. Essa aqui já me interessa. Quando ela bater na parte interna da gota, parte da luz vai ser refratada, não me interessa, e parte dessa luz é refletida. É interessante a gente tomar um certo cuidado aqui, gente, porque alguns livros, alguns professores afirmam que a gente tem uma reflexão aqui, ó, total. Não, isso não acontece.
parte da luz vai ser refratada daqui, uma parte pequena, mas parte é refratada, tá bom? Depois, esse raio luminoso que foi refletido aqui, ele vai ser refletido novamente no interior da gota e parte dela vai sair. É essa parte aqui que vai chegar até o olho, que vai fazer a formação do nosso arco-íris, tá bom? Quando eu peguei aqui agora, deixa eu trocar aqui pela câmera maior, né, porque fica mais fácil para vocês observarem. Eita, cadê o mouse, gente? Achei. Vamos lá. Então aqui, ó, agora eu peguei uma luz branca. Obviamente está aqui em preto, né, mas é a luz branca. E ela é composta pelas 7 cores. Então quando ela passar aqui, o vermelho ele vai ser pouco desviado e o violeta é o que vai sofrer maior desvio. Então, esses dois aqui são refratados. Eles vão sofrer aqui reflexões. Observe que eu não desenhei aqui o refratado de cá, porque não me interessa essa cor. Eles vão sofrer reflexões internas aqui e depois refrações do lado de cá. Essas refrações aqui vão sair, normalmente, a luz violeta sai com um ângulo de 40 graus e a luz vermelha sai com um ângulo de 42 graus, isso em relação ao horizonte. Então significa que eu vou ter uma escadinha assim, ó, porque eu tenho várias gotas. Como eu tenho várias gotas, então cada uma das gotas, a gente colocar um observador aqui, a gente vê uma cor com mais intensidade, ó. Então tá aqui, ó. Então se eu colocar o observador aqui, ó, essa primeira gota vai fazer com que o observador veja o vermelho, tá? E essa última gota vai fazer com que ele veja o violeta. Entre o vermelho e o violeta nós temos todas as outras cores, o laranjado, o amarelo, o verde, o azul e o anil. Então por isso que você forma então uma cortina colorida. Você vê desde o vermelho na parte superior até o violeta na parte inferior. E por que nós temos então um arco-íris? Na verdade, o que nós temos é um círculo íris, né? Porque você teria a formação de um círculo colorido. Mas como esse círculo vai interceptar o plano da Terra, não estou falando que a Terra é plana não, né? O plano de referência que você está naquele momento. Então, por isso que você vê um arco, porque você vai ter um corte no círculo, né? Existe na internet, vocês poderão procurar depois, pessoas que, dependendo da posição que estava, conseguem ver o círculo íris em vez do arco-íris, né? Então é bem interessante, eu ia colocar essa figura, acabei esquecendo. Então é dessa maneira que você tem a formação do arco-íris. Observe que o raio vem aqui do Sol, ó, bate na gotícula mais lá de cima e fornece a cor vermelha. Essa daqui, como vai ter um desvio menor, vai fornecer somente o roxo, o violeta, perdão, para esse observador que está aqui. Bom? Então, com isso, a gente fecha mais um pedaço, que é o arco-íris. O próximo assunto é o que a gente chama de reflexão total, interna total. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, porque é interessante voltar. Observem que... vamos pegar essa figura aqui que é interessante. Ó. Você tem aqui, ó, dentro da superfície da gota, você tem esse raio luminoso que sofreu reflexão, mas você tem parte da luz que escapou aqui. Então não é uma reflexão interna total. Vai depender do ângulo de incidência para você ter uma reflexão total ou não no seu sistema. Tá? Então, por isso que a gente estuda a partir de agora o que nós chamamos de reflexão interna total. Essa reflexão interna total é extremamente interessante porque ela te dá um uso tecnológico muito grande. Por exemplo, o estudo das fibras ópticas hoje, a fibra óptica, desde quando eu estava na faculdade, ela já vinha sendo estudada. Então, a fibra óptica, ela tem uma aplicação extremamente importante. Então, por exemplo, você fazer
exames por catéter na medicina, você utiliza fibra ótica. Eu vou mostrar uma figurinha daqui a pouco. Bom, então vamos observar o que acontece aqui então para nós termos o fenômeno da reflexão interna. Então observe que eu tenho aqui uma fonte pontual, né? Essa fonte aqui monocromática, emite somente a cor vermelha, no caso que eu estou desenhando aqui, e eu vou pegar aqui alguns raios, raio A, B, C, D, E, F e G, por exemplo. Então o que vai acontecer? Eu vou pegar vários pontos também aqui na água e aqui no ar. Então, o ponto A, esse raio luminoso daqui, ó, que eu estou marcando com um apontador laser, ele vai bater no ponto A, e ele vai sofrer refração e parte da reflexão. Então, esse primeiro ponto, ele não sofreu reflexão interna total, porque parte da luz foi refratada, tá? Ele aqui, ó. A mesma coisa, aí o que eu vou fazer? Observe que nessa figura eu tenho o ângulo de incidência, que é o ângulo que o raio de incidência faz com a normal, igual a zero. Então agora eu vou aumentando esse ângulo. Eu vou pegar agora esse ângulo de cá e vou aumentar ele, tá? Aí eu vou ter agora um raio refletido para cá, mas continua tendo o ângulo, um raio refratado. Então também não é reflexão interna total. No ponto C e D, a mesma coisa. Eu vou aumentando o nosso ângulo e aí eu vou tendo ainda parte refratada. Mas observe o que acontece aqui, ó. Tá? Deixa eu mudar aqui para a cena 2, fica um pouquinho maior para vocês verem. Observe o que aconteceu no ponto E, ou seja, o raio luminoso E. Agora eu tenho um determinado ângulo, que a gente chama de ângulo crítico, θc, aonde o raio luminoso refletido ele sai paralelo à interface. Então o ângulo de incidência vem aqui, bateu aqui, e ele vai ser aí paralelo à interface, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com a nossa reta normal aqui. Esse ângulo é o que a gente chama de ângulo crítico. Qualquer delta θ a partir desse ângulo, eu vou ter reflexão total. Observe que aqui eu tenho uma reflexão, mas eu ainda tenho um pouquinho de refração aqui, ó. É o limite. Então agora, no ponto F e no ponto E, eu já não tenho mais refração, perdão, eu só tenho reflexão total da minha figura, dos meus raios. Então essa figura aqui agora mostra exatamente o que eu mostrei falando para vocês. Ó. Aqui está um meio mais denso do que de cá. Então aqui é um prisma, por exemplo, aqui o ar. Né? Então você tem um raio luminoso formando um certo ângulo aqui. Ele sofre refração tanto aqui quanto aqui. Já nessa terceira situação aqui, nós vamos ter apenas a reflexão total interna. Eu não tenho mais a refração acontecendo aqui. Beleza? Muito bem. O que vai acontecer agora? O ângulo de incidência, então, ele vai aumentando a gente vai aumentando isso, e o ângulo de refração também ele vai aumentando. Então, como eu disse para vocês, aqui no ponto E, eu tenho o ângulo limite, né? Que é o ângulo crítico, θc, que é onde o ângulo de refração é de 90 graus, em relação à reta normal que está aqui. A partir disso, eu vou ter, então, a reflexão interna total. Esse ângulo, deixa eu mudar aqui da tela, né? Esse ângulo eu posso encontrá-lo. Esse ângulo vai depender, ele não é um valor fixo, obviamente ele depende do tipo, do comprimento de onda que nós teremos, se eu vou ter um raio luminoso vermelho, se eu vou ter um raio luminoso amarelo, etc. Então, o valor desse ângulo θc, que é o ângulo crítico para acontecer a reflexão interna total, depende da cor. Além disso, depende dos meios aonde esse raio luminoso está se propagando. Então, por exemplo,
Se o raio está na água ou no acrílico e esse meio está separado do ar ou da água ou qualquer outro meio, então esse ângulo vai modificar. Então eu preciso encontrar uma relação para calcular esse ângulo θ. E para fazer isso, nós vamos utilizar então, né, a lei de Snell novamente. Então, ó, o ângulo de incidência para o qual isso acontece é chamado ângulo crítico, ou seja, para acontecer o limite para fazer a reflexão interna total, a gente chama esse ângulo de ângulo crítico, e ele é representado então pela letra θc. Então o fenômeno, eu já falei, que é reflexão interna. Então, para calcular ou determinar esse ângulo crítico, eu vou usar a lei de Snell. Então tá aqui, ó. Só que para a gente facilitar o nosso entendimento, eu vou chamar o nosso meio, vamos fazer a seguinte situação. Deixa eu pegar aqui a caneta, né? Vou tentar desenhar aqui no cantinho, ó. Então, aqui eu tenho o nosso meia. Deixa eu desenhar para cá também. Tá? A minha interface. Aqui eu vou ter o ar. E aqui, por exemplo, eu vou ter a água. Esse ar eu vou chamar de N2 porque o N1 que vai estar na água é onde eu coloquei a minha fonte. Então aqui está a minha fonte e aqui eu vou ter então o meu raio luminoso chegando na interface. Por isso que eu estou fazendo a água o meu índice, o N1, tá? Porque a fonte está sempre no meio 1. O N2 é para onde vai ter a nossa refração. Muito bem, deixa eu trocar aqui a cor da caneta, vou colocar aqui em azul, porque o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou pegar um determinado ângulo e aqui o raio luminoso vai sair aqui, ó. Nós temos aqui a nossa reta normal, então aqui é o meu ângulo θc, que é o crítico, e aqui é o meu ângulo de refração, que é 90 graus, né? Porque ele atravessou aqui formando 90 graus com a reta normal que eu tenho aqui. Lembrando que aqui é a minha reta normal. Então eu vou fazer o N2 igual a 1, que é o ar. O N1 eu vou chamar do próprio N1. O θ2 eu vou chamar de θc, que é o meu ângulo crítico. E o aqui é θ1, que vai ser o meu ângulo crítico. Tá bom? Que vai ser o ângulo de incidência, que é esse daqui. E aí eu vou pegar esse ângulo aqui, θ2, que é o ângulo de refração, que vai ser de 90 graus. Muito bem. Aí eu vou usar a lei de Snell. A lei de Snell me diz, né, que N2 seno de θ2 é igual a N1 θ de seno de θ1. Deixa eu pegar aqui a borracha, porque eu vou precisar apagar isso daqui, porque senão vai passar por cima, e a figura a gente já entendeu, tá bom? Muito bem, apagado. Então agora, o que vai acontecer aqui, ó? No lugar do N2 eu vou colocar 1, tá ele aqui. No lugar do θ2 eu vou colocar o meu o θ1. Oh, perdão, gente. Aqui ficou diferente, né? O ângulo, o 1 é aqui embaixo, que é o θc. Opa, perdão. Eita, isso. Aqui é o θ na água, vai ser o ângulo de 90 graus, que é o θ2, o θ1 era aqui mesmo, embaixo. Isso, agora está certinho, desculpa. Aqui continua sendo 2 mesmo. Tá? Porque a água está a refração, e o ar, né? E a água está o ângulo de incidência que vai ter ali. Então, substituindo aqui o N1, o N2, que vai ser igual a 1, seno de θ2
que é o θc, e de cá N1 seno de 90 graus. Isso daqui vai ficar igual a 1. Então, eu vou ficar com N1 seno de θ2. Então, seno de θ2 é igual a N1. Então, se eu tiro o arco seno dos dois lados, ó, né, se eu manter aqui, ficaria θc igual a seno a menos 1 de N1. Isso porque o outro meio era o ar, que o N2 é igual a 1. Mas em regra geral, eu posso ter então essa situação. Seno de θ2 igual a N1 sobre N2, ou seja, o ângulo crítico ele é sempre dado por essa expressão. Seno de seno a menos 1, ou arco seno, N1 sobre N2. Bom? Então, a reflexão total, ela pode ser utilizada, por exemplo, para fazer examinar o interior das nossas células internas, tá bom? Por exemplo, nesse caso que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, eu tenho aqui a fibra óptica, e aí a gente manda 2 sinais luminosos. Esse em azul ele vai sofrendo reflexões internas para fazer a iluminação da onde você quer fazer o exame. E o outro raio aqui é o que você faz a filmagem, por exemplo. Tá? Então você utiliza a reflexão interna para fazer esse tipo de imagem que nós temos aí. Pessoal, eu resolvi dar uma voltadinha aqui, porque tem um errozinho, né, para a gente fazer direitinho aqui. Então, o ângulo θ1 mesmo é o ângulo crítico aqui, que é onde a gente tem o ângulo de incidência. Tá? E o N2 vai ser igual ao ângulo de 90 graus. Então, utilizando a nossa lei de Snell, né, então nós vamos ficar assim, ó. N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Eu vou deixar isso aqui indicado só. Então, ó, eu vou ficar com N1 seno. Quem é o θ1? É o meu ângulo crítico. Eu vou ficar com θc. O N2 eu vou deixar indicado por enquanto, né, eu poderia substituir, mas na reflexão total interna, o ângulo θ2 é 90 graus, então seno de 90 graus. Seno de 90 graus, isso aqui dá 1, que é a unidade. Então eu tenho que seno de θc é igual a N2 dividido por N1. Se o N2 for o ar, a gente substitui aqui por 1. Mas eu quero uma expressão, então, para descobrir qual é o ângulo limite, θc, que é esse daqui. Então, eu vou ficar com o arco seno, então, seno de menos 1 de N2 sobre N1. Então, é essa expressão aqui que nós utilizamos para encontrar o ângulo limite. Tá? N2 sobre N1. Olha, o maior valor para o seno ele só pode alcançar um valor máximo igual a 1. Ele não pode ser maior do que 1. Então, significa que essa razão que nós temos aqui, ó, N2 sobre N1, ela tem que ser menor ou igual a 1. Ela não pode ser maior. Então, significa que o N1 sempre vai ser maior ou igual ao N2. Então, N1 tem que ser maior ou igual ao N2. Então, para que você ocorra reflexão interna total, o índice de refração do meio incidente sempre tem que ser maior ou igual ao índice de refração
do meio 2, tá bom? Então, só corrigindo a nossa equação, né, eu tenho θ, o ângulo crítico, é igual a seno, arco seno de N2 sobre N1. E não como eu coloquei aqui, ó, N1 sobre N2. Isso aqui está errado, né? Então, por causa dessa situação que eu tinha errado aqui no começo. Então, o correto é isso daqui, tá? É bom deixar bem claro isso para que não fique nenhuma dúvida a respeito disso. Então eu falei sobre a fibra ótica, né, que a gente utiliza dois sinais, ele vai sofrendo reflexões dentro da fibra ótica. Então, se por exemplo, aqui é um determinado meio, a veia do paciente está aqui por fora, tá, e a fibra ótica tem um índice de refração maior do que do meio que ela foi colocada. Tá bom? E chegamos agora então na nossa última parte. Então nós já estamos com 1 hora de aula, de vídeo, dá para falar mais uns 10, 15 minutinhos sobre a polarização por reflexão. Essa polarização por reflexão é interessante também, porque o que vai acontecer? Os raios luminosos, ao serem refletidos em qualquer superfície, se tornam total ou parcialmente polarizados. É isso que a gente chama de polarização por reflexão. Lembre-se que nós temos dois tipos de onda, nós já falamos isso na aula passada. Nós temos uma onda que é não polarizada, onde você tem as componentes do campo elétrico em todas as direções. Por exemplo, a luz do Sol é uma luz não polarizada. Tá? Então a componente do campo elétrico ela está variando em todas as direções. E nós temos também uma luz que pode ser polarizada. Por exemplo, o laser pode ser uma luz polarizada. Tá? E aí esse raio incidente vai atingir uma superfície, sofrer reflexão e você pode polarizar esse raio luminoso não polarizado. Muito bem. Então, o que nós vamos pegar aqui? Como a luz incidente é não polarizada, as duas componentes têm a mesma amplitude do raio incidente. Então aqui, ó, eu estou representando o raio incidente com o campo magnético vindo aqui. Tá? Perdão, campo elétrico. A gente sempre trabalha com o campo elétrico, ele é mais sensível aos equipamentos de medição. Então eu tenho aqui uma componente no plano da tela e uma componente, se vocês perceberem aqui, tem uns pontinhos amarelos, que é saindo da tela. Quando ela bater aqui, ó, ela vai sofrer reflexão e somente a componente perpendicular ao plano refletido é que sai. Então, houve uma polarização da luz. Aqui ela estava não polarizada e de cá refletido polarizado. Tá bom? A luz refratada, que é essa que vem para cá, ela é não polarizada. Ela continua sendo igual a que a gente tem de cá. Então, em geral, a luz refletida também possui as duas componentes, mas com amplitudes diferentes. A luz refletida é parcialmente polarizada. O campo tem maior amplitude em algumas direções do que outras. Essa polarização, ela às vezes, muitas vezes, né, ela não é tão perfeita assim, então você não tem uma polarização tão eficiente por reflexão. A melhor polarização é quando você utiliza filtros mesmo. Mas, tudo bem. Então, o que vai acontecer? Alguns ângulos que você... Então você precisa colocar a sua superfície formando alguns ângulos com o raio incidente. E o ângulo limite para você ter polarização, inclusive muitos autores chamam esse θB, né, que a gente chama de ângulo de Brewster, de ângulo de polarização, θP de polarização. Então esse ângulo aqui vai ser o ângulo que a gente vai ter para ter nós devemos ter para a gente conseguir então um raio polarizado, que é esse refletido de cá. Esse ângulo, ele vai depender obviamente de quais são os meios que estão envolvidos. Então a gente precisa calcular esse ângulo. Então para um certo ângulo de incidência, conhecido como ângulo de Brewster, a luz refletida possui apenas a componente perpendicular, que é esse que a gente quer.
Aí a gente consegue fazer a polarização completa do raio luminoso. Então vamos ver como calcular esse... aqui eu só coloquei alguns exemplos, né? Ó, aqui a gente está usando, né? Aqui o raio está vindo, o raio luminoso está vindo para cá, bate aqui na superfície do lago, então você tem esse clarão. Então você não tem a luz polarizada. Então, dependendo de como você fica, qual é o ângulo que você consegue se colocar, você tem então agora o reflexo polarizado. Então aqui são outros exemplos, né, de como que você consegue melhorar a sua fotografia utilizando ou filtros polarizados ou então simplesmente inclinando a sua máquina fotográfica, por exemplo, para você ter uma reflexão melhor e o raio polarizado. Bom? Então vamos lá. Vamos fazer então o cálculo de como obter esse ângulo de polarização ou ângulo de Brewster. Então, ó, eu já coloquei aqui na nossa figura o raio que está vindo, um raio incidente, e ele já está formando esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo de Brewster, ou de polarização. Obviamente, esse ângulo daqui também é o ângulo de Brewster, porque aqui é um raio incidente e refletido. Então, a lei da reflexão mostra que esse ângulo de incidência é igual a esse ângulo de reflexão. Bom, esse outro ângulo de cá é o que a gente chama de θr, vou chamar de R maiúsculo, né, que é o de refração. E a polarização vai acontecer justamente quando o raio refletido e o raio refratado estiverem formando um ângulo de 90 graus. Então, é muito fácil ver aqui, ó, eu vou colocar aqui embaixo, que se eu somar o θb mais 90 graus mais o ângulo θr maiúsculo, isso daqui vai dar 180 graus. Opa, aqui, 180 graus, que é essa volta toda aqui, ó. Bom? Então daqui eu posso tirar que o ângulo, aqui ficou R minúsculo, mas é R maiúsculo, tá, gente? O ângulo de Brewster mais o ângulo de refração tem que ser igual a 90 graus. Ó. Daqui eu tiro que θb mais θr maiúsculo é igual a 180 menos 90. Então, por isso que vai dar 90 aqui. Aí eu vou isolar o nosso θr de cá, né? E vou substituir aqui na minha lei de Snell novamente. Bom? Aqui é importante, ó. Agora o raio está aqui no N1. O raio incidente no N1 e o raio refratado no N2. Então eu vou substituir aqui no lugar do R. Eu vou isolar o θr aqui, ó. Vou ficar com θr é igual a 90 menos o ângulo de polarização, ou conhecido como ângulo de Brewster. Aí, ó. E eu vou substituir isso daqui na nossa lei de Snell, que vai ser a outra página. Então tá aqui, ó. Então, NA seno de θb é igual a N2 seno de θb, né? Esse aqui é o índice, o ângulo de incidência, e aqui o ângulo de refração. Beleza? Muito bem. Deixa eu ligar aqui. Seno de 90 menos θb é a mesma coisa que cosseno de θb. Então eu vou substituir isso daqui, ó. NA seno de B, N2 cosseno de B. Tá? Que a gente pode chamar de N1, tá, gente? N1, N2. Aí o que vai acontecer? Vou passar, tá vendo? Aqui eu já chamei de N1, né? Vai passando esses errinhos, né? Vou passar o cosseno para cá e o N1 para o lado de cá. Seno sobre cosseno é tangente, então vai ficar tangente de θb, que é igual a N2 sobre N1.
Agora, eu quero descobrir esse ângulo θB. Então, eu vou tirar o arco tangente dos dois lados. Então, tangente de o θB, que é o ângulo de Brewster, então vai ficar então um arco tangente de N2 sobre N1. Isso então é conhecido como a nossa lei de Brewster, né? N2 sobre N1 a gente pode chamar de N, né? Porque nesse momento eu estou fazendo o N1 igual a 1, porque eu vou colocar sempre o meio em volta do ar, e o N aqui eu chamo o próprio N2. Então, se eu quiser saber qual é o ângulo de polarização, por exemplo, do acrílico, eu vou pegar, então, o ângulo de Brewster, né, que é o ângulo de polarização, vou colocar o índice de refração do acrílico e tomar a tangente, o arco tangente desse valor. Bom? Esse aqui era só para puxar lá. Então, com isso, nós encerramos essa parte, o capítulo 33 da nona edição do nosso livro, que a gente falou sobre reflexão, sobre refração, dispersão cromática, falamos sobre o arco-íris, falamos sobre a polarização por reflexão, a reflexão interna total. Então, agora vocês estão prontos para resolver os exercícios. Então, eu vou ver se eu coloco lá no Classroom a lista de exercícios, vou selecionar alguns exercícios para vocês. E na semana que vem nós devemos fazer uma aula resolvendo o exercício. Tá bom? Após essa resolução de exercício, acho que a gente já pode marcar a nossa avaliação e fazer uma avaliação online também, porque a gente não sabe quando é que vai acabar esse isolamento social, então a gente precisa caminhar com o nosso curso. Tá bom? Então, obrigado pela atenção. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é dentro do nosso período de aula mesmo. Então, um abraço a todos, obrigado pela atenção e se cuidem.